o feminicídio atingiu níveis críticos no Brasil, indicando um cenário de epidemia de violência contra a mulher. Em 2025, foram cerca de 1.568 casos registrados, o que representa uma média de mais de 4 mulheres assassinadas por dia por razões de gênero. Uma pesquisa do Ministério da Justiça indica que quase 65% dos casos de feminicídio aconteceram dentro da casa da vítima. Na sua maioria, os agressores são alguém próximo, como um companheiro ou um ex-companheiro. Apesar desses dados tristes e expressivos, infelizmente o feminicídio não é o único modo de violência contra a mulher. Eu sou a Laura Vick. E eu sou a Ana Paula Pereira. E o assunto de hoje é Dia Internacional da Mulher e o cenário de violência contra a mulher no Brasil. Eu queria agradecer primeiramente o teu prazer, de estar aqui contando com a presença da delegada Regina Campanelli. Eu queria agradecer também a sua presença, a sua companhia, telespectador, que pode assistir a essa e as demais entrevistas no canal do LabJor no YouTube. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente está aqui com a delegada Regina Campanelli, que ela é delegada titular de 2 delegacias da mulher, a de Arujá e de Santa Isabel, fundadora do movimento Elas por Elas, e especialista no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Delegada, a gente vê que a sua trajetória tem muitos pontos marcantes. Você é mãe, você é mulher, você é delegada e você veio desde a academia até conseguir a liderança de 2 delegacias. Eu quero conhecer você. Como foi esse seu trajeto? Primeiramente, é um prazer ter recebido esse convite, estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história e também para conversarmos sobre esse assunto tão necessário que é a pauta feminina. Bom, a minha trajetória, ela vivenciou toda essa... Eu luto pelas mulheres justamente porque eu sofri na pele cada preconceito, cada machismo trazido pela sociedade, eu vivenciei, pois eu entrei na Polícia Civil aos 18 anos de idade, eu tenho 23 anos de segurança pública. No meu concurso, foram aprovados 80 homens e 4 mulheres no ano de 2002, então só por aí vocês já veem a diferença que ali tinha o sistema é machista. Isso, tinha uma disparidade notória, não era velada, era mesmo explícita, e até hoje né? Hoje eu digo que a sociedade disfarça melhor, mas pelos índices altos de feminicídio, a gente vê que estamos longe, distante da igualdade real, né? Sim, cada ano só cresce mais, né? Exatamente. Bom, o Dia Internacional da Mulher é uma data sobre força, sobre resistência, mas no Brasil atual não tem como a gente falar sobre a mulher e não falar sobre a sobrevivência, sobre o que a gente tem que enfrentar todos os dias. Então, eu queria te perguntar, o que significa a expressão que a gente escuta muito falar, que é o machismo mata? Então, eu sempre digo, a gente registra boletim de ocorrência, a gente instaura inquérito policial, mas pouco a gente fala sobre a origem do agressor. De onde surge o agressor? Então, hoje, eu inicio as minhas palestras sempre demonstrando como nasce um agressor. E o agressor, ele nasce através da sociedade patriarcal, que impõe às mulheres, que nós, né, aí eu me incluo nesse grupo, incluo vocês também, que nós somos obrigadas a suportar, que nós nascemos para ser escolhida. Então, quando você não está contente, por exemplo, num relacionamento, vem a sociedade, seja através de famílias, amigos, e sempre te fala desta forma. Não, mas você tem que suportar em razão dos filhos. E isso é sempre, assim, desde criança, né? Porque eu lembro muito minha experiência pessoal, e eu acredito que seja uma coisa que vocês vão se identificar também. Quando a gente é criança e tem um garoto que fica batendo na gente, ou irritando, implicando, e a gente comunica isso para um adulto ou responsável, ele fala, não, é porque ele gosta de você. Esse é o jeito que ele tá demonstrando que ele tá apaixonadinho. Então, a gente, desde criança, aprende a aceitar esse tipo de violência, né? Isso, nós temos sempre que ser pacientes e prezar pelo bem-estar de todos, né? Já o homem não, o homem ele tem que ser empoderado, ele tem que ter autoridade, ele não pode aceitar traição, né? Porque senão sempre surgem piadas de mau gosto, o homem não pode usar roupa rosa, o homem não pode fazer a unha, a sobrancelha, até hoje, né? Tem muitos homens que fazem, mas a gente sempre ouve uma piadinha, né? Sim. E isso vem do machismo.
E quando a gente percebe que mulheres também são machistas, né? Porque quando a gente resolve sair da caixinha, e eu sou uma mulher que saí da caixinha muito cedo, então sempre fui taxada de ovelha negra da família, né? Porque, Sim. nossa, como ela não tá se enquadrando nos padrões que a sociedade exige. Nunca me enquadrei. E nunca irei me enquadrar, né? E até hoje, sou delegada titular, comando diversos homens, e mesmo assim a gente percebe os olhares tortos, né? Principalmente de outros colegas que ocupam o mesmo cargo que eu, a titularidade de uma delegacia. Poxa, mas como ela, mais nova, mulher, está ocupando essa titularidade? E aí que eu cheguei lá, mudei tudo na delegacia de Santa Isabel, já coloquei quadros gigantes de mandala, coloquei flores, e eles olhavam assim, hoje eles são super acostumados. Porque eu falei, a delegacia tem que ser um ambiente empático, né? A vítima precisa chegar lá e se sentir acolhida. Sim. Porque ela já não está na melhor situação da vida dela. Provavelmente ela esteja passando pelo pior momento da vida dela. Então, não é justo que ela chegue na delegacia e não receba um tratamento que uma vítima merece receber. Então, eu prezei por isso. E hoje a delegacia funciona assim, eles já entenderam como que tem que funcionar. Então, o atendimento é 100%. Na delegacia de Santa Isabel, eu também criei uma sala lilás de atendimento a crianças e adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica. Justamente porque eu prezo muito pelo tema e pela pauta. Sim, que é um tema muito importante e cada dia a gente vê que está mais presente no nosso cotidiano, realmente. Você abre uma rede social, liga a televisão para assistir o jornal, vai ter uma notícia de feminicídio, de agressão, de violência. Sim, e a mulher, para ela chegar na delegacia, como 90% dessas mulheres já estão inseridas num ciclo de relacionamento abusivo, significando que não é a primeira vez que elas sofrem esse abuso, até chegar na delegacia, elas precisam chegar e realmente se sentir que elas não estão sozinhas. Por isso que na delegacia de Santa Isabel, nós não temos delegacia de defesa da mulher. Poxa, mas eu precisei fazer alguma coisa lá para que a mulher se sentisse acolhida. Então, fiz um cartório, fiz a sala lilás e hoje, quando a mulher precisa denunciar, ela se sente mais segura. Isso é muito importante. E, delegada, a violência contra a mulher ela foi reconhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como um problema de saúde público lá em 1993. E por que em 2026 ainda a gente precisa de operações policiais para que o básico, ou seja, o nosso direito à vida, seja garantido? Bom, você falou de organizações internacionais. O Brasil precisou tomar multa para que ele criasse uma lei que protegesse as mulheres, né? Porque eu não sei se todos sabem, mas a história da Maria da Penha. A Maria da Penha, que dá o nome à Lei 11.340 de 2006, é uma mulher que vivia num ciclo de relacionamento abusivo e ela sofreu a primeira tentativa de homicídio na época que ainda não tínhamos o feminicídio. Então, ela tomou 2 tiros pelas costas pelo seu companheiro, ficou 4 meses internada lutando pela vida. Quando retornou para a residência, ao tomar banho, ele tentou eletrocutá-la. Então, foram 2 tentativas de homicídio. Porque a mulher sofre a violência e é devolvida para o agressor. Isso, porque ela estava inserida num ciclo de relacionamento abusivo. Então, ela mesma reatou esse relacionamento, ela estava perdida, e ela nem sabia, nem tinha noção do que era ciclo de relacionamento abusivo, porque nessa época sequer se falava sobre isso, né? Enfim, mas o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo foi que esse indivíduo... Isso aconteceu no ano que eu nasci, 1983, entreguei minha idade agora. Ele só foi condenado em 2002, o ano que eu entrei na polícia, a uma pena pífia de 8 anos, cumprindo apenas 2 anos. Então, as organizações internacionais falaram, Brasil, você precisa adotar medidas que protejam as mulheres. As mulheres necessitam de proteção, elas têm que parar de serem massacradas. E até hoje a gente tem que gritar isso, né? Parem de nos matar. Eu falo que esse mês de março vai ser diferente para mim, porque eu não vou enaltecer as mulheres. Eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer um manifesto pedindo para que parem de nos matar, para que nos protejam, para que nós possamos andar na rua em segurança, sem sermos assediadas, sem sermos culpadas, né, pela roupa que estamos usando. Então, esse mês de março tem que ser diferente. Chamo vocês para fazerem esse manifesto comigo. Sim, com certeza. E até é visível que a gente, sobre isso que você estava falando, que as leis que ajudam as mulheres são novas.
são desde 2016, assim, coisas que deveriam ser impostas há muito antes. Então, assim, só agora. Então, tipo assim, eu até li que em 2023, só em 2023, a mulher teve a obrigação de ter o mesmo salário do homem. A gente Muito começou a votar em recentemente 1932, né? Então, assim, e muitas coisas que acontecem, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui, importunação sexual. Antes era termo circunstanciado, crime de menor potencial ofensivo. Então, sempre precisa acontecer alguma coisa muito fatal para que as providências sejam adotadas. Por exemplo, eu não sei se vocês se recordam, mas o que deu origem à lei de importunação sexual foi justamente uma mulher ser assediada no ônibus, mas assediada de uma maneira assim absurda. E o indivíduo ser levado para a delegacia, o delegado ser obrigado a liberá-lo. Ele saiu pela porta da frente porque não existia uma lei protetiva de importunação sexual. Então, criou-se a lei. Eu lembro que na época eu fui trabalhar na delegacia do metrô e eu comecei a fazer flagrante atrás de flagrante, porque aí já podia prender. Como tem muitos assédios dentro dos vagões, aí eu adorava, né? O cara achou que ia sair pela porta da frente, não. Sempre era preso em flagrante, porque a pena vai até 5 anos de prisão. A pena passou a ser alta. E só muito recentemente que os homens não poderiam mais se safar pela defesa da honra, né? Que até então, há poucos anos atrás, se o cara cometesse alguma coisa contra a mulher, ele podia alegar que ele estava defendendo a honra dele e ele sai impune. O crime de adultério, né? Que foi revogado recentemente, era um crime que foi criado para proteger homens, né? Exato. Porque a lei, ela é feita majoritariamente para homens e por homens, né? Exatamente. Pode falar, por favor. Só complementando o que eu tinha falado sobre a lei salarial, que ela, na real, ela formalmente existe desde 1943, mas ela só passou a funcionar de verdade em 2023, então 80 anos depois, achei importante complementar sobre. É isso. Isso na teoria, né? Porque na prática é bem exato. diferente. Né? Na lei, mas... Exato. E você que tem muitos anos de experiência na polícia já, eu imagino que você deva ter visto muitos casos muito tristes e chocantes. E a gente sabe que a violência e o feminicídio não começa com um tapa na cara. Não é essa a única forma. Então eu queria te perguntar, o que a lei brasileira tipifica hoje como violência contra a mulher? A sua pergunta é muito relevante porque quando eu contei toda a história da Maria da Penha, e antes da lei 11.340, que é a lei Maria da Penha, nós só conhecíamos um tipo de violência, que era a violência física. A lei trouxe outros tipos de violência, como, por exemplo, a moral, xingamentos, humilhações em público. Quem já não presenciou, né? Um barzinho, uma conversa, o cara se achando engraçadão e ele faz brincadeiras inapropriadas, toda mulher. né? Eu, você, Ana Paula, Isso, as meninas da produção, eu tenho certeza que todas já passaram por alguma situação inconveniente. Inconveniente, presenciaram ali alguma amiga sendo humilhada e ainda dando risada, né? Porque hoje no meu Instagram eu trago as brincadeiras, né? Colocar a cabeça da noiva no bolo, jogar a noiva dentro da piscina. Não são brincadeiras, são sinais de alerta que devem acender ali na cabeça, um alerta que a situação vai piorar. Então, a lei trouxe todas essas circunstâncias e piorando a condição da violência. Então, ela começa na moral, por exemplo, aí ela evolui para uma violência psicológica, que é justamente isso. Além de humilhar a mulher, o indivíduo, ele começa ali podar as roupas que ela usa. E essa mulher, e ele é tão manipulador que ele cria uma situação de proteção. Ela fala, não, mas ele tá me protegendo. Se afastar da família, se afastar dos amigos, né? Afastamento do ciclo familiar, de amigos. E ela acha que é proteção, ela acha que os ciúmes dele ali no início é legal. Só que começa a passar por um ciúme excessivo. E pior de tudo é que ele vai fazendo uma lavagem cerebral na vítima. Porque ela entende que, assim, ela apanhou, por exemplo. Ela fala, não, mas a culpa foi minha. Porque eu coloquei uma roupa que ele disse que não era para eu colocar. Sim. Então, a culpa é minha. Então, na minha opinião, a violência psicológica, ela é a pior que tem, porque ela é silenciosa, ela é lenta e ela é contínua. Todos os dias, esse indivíduo pratica um ato que gera violência psicológica. Tapa na mesa, a mulher vai ficando com aquele temor, não posso falar com ele porque ele vai se exaltar. Tudo isso é violência psicológica. E entrou na legislação há pouquíssimo tempo, hein? É bem recente. Temos também a violência patrimonial. Sim. A violência patrimonial, ela pode ocorrer com bens materiais, por exemplo, o indivíduo pegou o celular da vítima, tinha uma mensagem ali, ele jogou no chão, crime de dano.
Ou se não, também ele pode restringir o salário dessa mulher. Ela recebe o salário, entrega o salário inteiro na mão dele. Ou então ele faz o seguinte: meu amorzinho lindo, vamos parar. Você para de trabalhar, só cuida das crianças. Vou Tô te dar dando uma tudo. vida de esposa troféu, é um privilégio você poder estar vivendo isso. Só que no final das contas ele tá prendendo ela, né? Não. Aí, no final das contas, sabe o que ele fala? Você não fez o jantar? Aí ela, eu preciso de dinheiro pra isso. Ele vai trabalhar. Eu quero me separar. Eu vou deixar você sem nada. Eu peguei um caso, esse caso eu sempre conto, porque foi bem emblemático, que uma moça super nova, ela tinha câncer de mama. Eles eram super bem financeiramente. Ele pagava um dos convênios mais caros que tinha e ele ameaçava cortar o convênio. Se você separar de mim, eu vou cancelar o seu convênio, você vai morrer. Ele falava assim. E aí, quando ela tomou coragem de ir na delegacia, eu pedi uma medida restritiva para sequestrar partes dos bens que fossem suficientes para arcar com o convênio. Infelizmente, depois ela reatou esse relacionamento por conta do ciclo, né? Ela Sim, estava é um ciclo inserida nesse. vicioso de violência, né? E em muitos casos, como você estava dizendo, a mulher ela se apega na mentira do ele vai mudar, ou ele me ama, ele é assim mesmo. Quais são as violências psicológicas que já pode fazer a mulher ligar assim e falar: eu acho que eu tenho o direito de ir em uma delegacia, mesmo que ela ache que não é nada, ele gritou comigo. O que pode ser isso? Quais são esses sinais, principais de que se acontecer, a mulher tem que ficar muito esperta? É porque a violência psicológica, ela nunca vem sozinha, né? Ela sempre vem acompanhada. Por exemplo, por uma violência moral, que é um xingamento, ou então por uma violência patrimonial, como eu acabei de falar, por uma violência sexual, porque a mulher não é obrigada a manter relação sexual dentro do casamento. Sim. Antes, né, ela tava lá no Código Civil, ela tinha os deveres conjugais dela. Nossa, isso é absurdo. Entendeu? E tem homens que acham que até hoje eles podem exigir os deveres conjugais. E eu tenho vários inquéritos de mulheres casadas que foram abusadas sexualmente pelo próprio marido. Então, a violência sexual também deve ser ressaltada aqui nessa questão. Então, a violência psicológica, ela sempre vem com outras violências e que geram como que eu vou falar? Aquele start no cérebro da mulher, que ela tem que procurar a delegacia. Mas, infelizmente, 47% das mulheres vítimas de violência só procuram a delegacia quando o delito já é extremo, quando parte para a violência, uma agressão física. Muita gente ainda acredita que o feminicídio é um crime passional e uma loucura de amor. Não achem isso. E eu gostaria de pedir para a delegada exatamente explicar para a gente o porquê que o feminicídio e a violência contra a mulher não tem nada a ver com amor. Não tem a ver com amor, porque o que eu falo, amor não dói, amor não machuca. Tem a ver com manipulação e controle. Porque muitas vezes a gente vê que a mulher é agredida ou morta quando ela decide cessar por fim ao relacionamento. Então, quando ela saiu do controle do agressor, o que acontece? Ele reage de forma violenta. Então, podem perceber, esses casos mais midiáticos, geralmente a mulher ficou muitos anos inserida num ciclo de relacionamento, e quando eu falo em ciclo, eu falo de clima de tensão, que é o que eu falei da ignorância. Ele bate na mesa, ele grita com ela. Isso pode durar até anos, Sim. até evoluir para uma efetiva violência. Então, vamos supor, ele foi ali ignorante e já deu um tapa nessa mulher, nunca tinha batido. O que ele faz logo em seguida? Me desculpa, meu amor, traz flores, isso, tenta se redimir. bombons, me desculpa. Ou senão ele inventa um problema pessoal para ele ser a vítima. É que eu sou alcoólatra, eu vou fazer um tratamento. Você me ajuda? Eu não posso viver sem você. Eu vou me matar. Então, ele passa para a condição de vítima. E aí, o que acontece? Ela perdoa. Eles vivem uma semana, um mês, num love total, amor chama total. lua de mel, né, essa fase. É a fase da lua de mel, é o que gera dopamina para o cérebro da mulher e traz aquela sensação de, nossa, que maravilha, o relacionamento ele afunda e volta. Então, por isso que ele fica no ciclo. E a próxima violência é sempre a pior, né? Sim. Eu vejo isso na prática, porque lá na minha delegacia de defesa da mulher, a gente conhece já as vítimas pelo nome, Sim. porque com certeza não é a primeira vez que elas vão, então, oi, Dona Maria, a senhora está aqui de novo, já é o 9º BO da Dona Maria. Aí você vai fazendo uma análise ali de evolução da violência. Então, primeiro ele xingou,
Depois ele praticou uma injúria real, que é o que a gente fala, um xingamento com alguma agressão que não deixa marca. Deu um tapa, empurrão, chama-se injúria real. Evoluiu para uma ameaça, vou te matar. Se você me largar, eu vou te matar. E muitas vezes entra também na violência vicária, que foi o que aconteceu agora, o caso do pai que matou os 2 filhos para se vingar da mãe. Sim. Então, muitos ameaçam os filhos. Se você me deixar, eu vou matar o seu filho. Então, a mulher fica naquele relacionamento também por temor. E aí, da ameaça, já evolui para uma lesão corporal grave, tentativa de feminicídio. Então, a gente vai vendo isso ali na prática, no papel. A gente está falando muito sobre sinais de alerta e como identificar essas violências, mas muitas mulheres, inclusive algumas podem estar nos assistindo agora, elas vão na delegacia, denunciam e nada acontece. Aonde está a maior falha do sistema hoje? Então, quando a gente fala que nada acontece, é relativo, porque a gente tem que olhar primeiro o tipo de ação penal daquele crime. Vou dar um exemplo aqui, porque vocês são jornalistas, né? Quando eu falo com o pessoal do direito, eles já têm que saber. Mas quando eu falo com o pessoal de jornalismo, ou eu estou dando uma palestra para as mulheres vítimas de violência, eu explico direitinho. Injúria, ela foi xingada. Ela tem o prazo decadencial de 6 meses para ofertar representação criminal, que é o que eu falo. O BO, ele é só um papel. Se ela não representar, ele morre. E essa mulher, quando ela vai fazer, muitas vezes ela não tem certeza se ela quer representar. Eu só queria fazer um BO para dar um susto nele. Então, neste momento, eu não vou representar. O que ela faz? Não volta mais na delegacia para representar. Passou os 6 meses, o que acontece? Aí ela apanha. Aí ela vai falar, nossa, eu fiz o BO, o outro BO e não foi feito nada. Então, a gente tem que tomar cuidado com a análise que a gente faz também. Muitas vezes, ela mesmo vai e pede... É o que eu falo popularmente, para retirar a queixa, né? Alguns crimes não permitem mais, como a lesão corporal. Fez o BO de lesão corporal, eu instauro o inquérito policial automaticamente, aí ela vai lá, doutor, eu queria retirar. Não dá. Sim. Porque o titular da ação penal é o promotor de justiça, então é ele que vai decidir se vai arquivar ou não. Mas ela pode, por exemplo, deixar de fazer o exame de corpo de delito, que é o que vai me trazer a materialidade para comprovação do crime. Esse exame é quando ela vai no hospital para pegar secreções, fazer exame para ver se ela tá com alguma injúria, é isso? Não, por exemplo, a mulher levou um soco no olho. A primeira coisa que a gente pergunta, passou no hospital? Não, não passei no hospital. Mas ela tem que passar no Instituto Médico Legal, levando um documento que eu vou emitir na delegacia para ela ser submetida a um exame chamado Exame de Corpo de Delito. Vai fotografar, o médico vai me dar a natureza da lesão. Essa lesão é de natureza leve. Por exemplo, o indivíduo quebrou o braço da mulher. Quem vai me dar um laudo falando o grau da lesão? É o médico legista, que trabalha conosco, trabalha com a Polícia Civil, emitindo os laudos que vão trazer a prova do crime para dentro do inquérito policial. Entendi. Então, é isso. Como eu preciso desta prova material, se essa mulher não faz o exame, o que eu perco? Perco tudo. Porque se ela não passou no hospital, eu não vou poder pedir o prontuário médico e juntar. Então, eu não tenho nada. O que o promotor vai fazer? Automaticamente arquivar por falta de materialidade delitiva. Então, também tem isso. Poxa, você não foi fazer o exame de corpo de delito. Aí, como é que você quer que ele seja condenado? Então, eu sou meio rígida, eu não costumo passar a mão na cabeça e às vezes eu sofro as consequências por isso, porque eu falo que uma coisa é você estar inserida num ciclo de relacionamento abusivo, outra coisa é você usar a Lei Maria da Penha, sabendo dos benefícios que você tem em razão de você ser mulher, né? Entendo. E, delegada, me conta, o que a mulher hoje em dia tem a seu favor e o que realmente é efetivo? Então, o que a gente tem a favor da mulher hoje? Medidas protetivas de urgência. Porque o maior temor da mulher é fazer a denúncia, sair da delegacia e ser morta ao chegar em casa. Então, ela pede uma medida protetiva na delegacia. O que você está precisando? Bom, eu moro com ele, moro com os meus filhos menores, eu preciso neste momento que ele saia de casa. A casa é dos dois, mas ela está numa situação emergencial de violência. Então, a gente vai pedir isso para o juiz. Vamos pedir também que ele não entre em contato com ela por qualquer meio, inclusive o WhatsApp, inclusive e-mail,
Não pode. Tem indivíduo que descumpre a medida protetiva mandando piques de 1 centavo para a mulher. Eu vou te matar. Manda o textinho junto com o pix. Então, a gente pede que ele não entre em contato. Não vá nos mesmos lugares que a vítima. A vítima está num barzinho X. Se ela está com a medida protetiva deferida e o indivíduo vai lá, ela aciona a polícia militar, ele é preso em flagrante. Então, na minha opinião, a medida protetiva é muito efetiva, porque o juiz tem um prazo de 48 horas para dizer se vai deferir a medida ou se vai indeferir. Deferindo, o autor toma ciência por meio de oficial de justiça, delegacia de polícia, e ele não pode mais se aproximar dessa mulher. Se ele se aproximar, a mulher aciona, por exemplo, nos municípios que tem GCM, instala o botão do pânico no celular da mulher, ela aciona, automaticamente vai a mensagem para a polícia militar, para a GCM, e ele é preso em flagrante, levado para a delegacia e sem fiança, fica preso. Uhum. Infelizmente, a gente teve uma revelação de dados nesses últimos dias dizendo que 13,1% das vítimas de feminicídio tinham medida protetiva. Mas sabe por que isso acontece? Porque 90% das mulheres continuam inseridas no ciclo de relacionamento e são elas que abrem a porta para o agressor, seja para conversar, seja para querer viver em paz mesmo, porque eles têm filho em comum e o manipulador, ele vai com aquela conversinha mais uma vez, né? Não, eu juro que dessa vez eu vou mudar. Não, é só pra gente conversar, pra gente ter uma boa relação para cuidar do nosso filho. E quando ela abre a porta, ela é morta. Isso é muito triste. A gente tem uma lei que decreta o uso do protocolo não é não, em federal, né, em âmbito federal, e o não se cale, que é municipal. A gente sempre vê, né, quando a gente vai em balada, quando a gente vai em show, quando a gente vai em bar, e até mesmo em restaurantes que vendem bebida alcoólica, que na porta do banheiro feminino tem um cartaz lá indicando que caso você esteja passando por alguma coisa desconfortável ou que você não esteja em segurança, para você fazer algum sinal com a mão, como esse é o sinal que a gente conhece, para pedir ajuda, ou falar alguma palavra específica, ou pedir um drink com uma palavra específica, com um nome específico, e os funcionários vão tomar uma atitude para te ajudar ou a sair com segurança do local, ou retirar a pessoa que está causando o problema, né? Você pode me explicar como funciona a parte de instruir os funcionários? Então, os funcionários, eles recebem um treinamento que é dado em âmbito municipal ou estadual, dependendo de onde fica o estabelecimento. Esses funcionários, para atuarem segundo a legislação, eles têm que receber um treinamento adequado. E dentro desse treinamento, está estabelecido que a primeira coisa que eles têm que fazer é afastar imediatamente o agressor da vítima, tirar a vítima daquela situação de vulnerabilidade que ela está. E depois eles vão analisar ali a necessidade de acionar a polícia militar, ou então de simplesmente chamar um Uber para essa vítima ir embora. Eles vão ter que dar ali a proteção adequada para essa mulher. Então, eles têm que ter noção do sinal, porque senão a mulher vai ficar fazendo sinal lá, ninguém vai perceber. Tem muitos bares que realmente aderiram de verdade a essa legislação, não só para ficar bonitinho, ai, como eu sou participativo, mas não, instituíram drinks que a mulher pode pedir ali com um nome que vai levar a entender que ela está sendo submetida a algum tipo de violência. Mas eu acho que só pelo fato da mulher ir até o banheiro e saber que aquele bar faz parte, aderiu a essa lei, é muito importante, né? Sim, com certeza. Porque, como você disse, quais de nós já não fomos assediadas também em bares, restaurantes e baladas, né? Sim. Então, como a gente estava comentando, muita mulher fica na casa do agressor por causa dos filhos. E qual que é o impacto na cabeça de uma criança quando vê a mãe sofrendo violência do pai? Olha, é muito grande. Eu vivencio isso na prática, né? Como eu disse daquele caso que eu contei da moça que tinha o câncer, o filho dela, quando viu a viatura que a gente estava com mandado contra esse indivíduo, ele pulou dentro da viatura, me leva daqui, pelo amor de Deus, leva a minha mãe. Eu comecei a chorar, porque eu tenho uma filha de 7 anos e eu fiquei imaginando, com todo o dinheiro e poder que eles tinham, o que aquela criança passava, né? Então, a gente fica pensando assim, em 90% dos casos também, infelizmente, esses agressores, eles têm um gatilho já da infância. Também sofreram violência doméstica na infância. Viram a mãe apanhando. Também apanharam.
Também a violência animal. Viram o animalzinho de estimação ali apanhando do agressor. Era uma agressão generalizada, né? Então, ou você leva isso para o bem, conheço pessoas que levaram isso para o bem. Não, eu vi minha mãe sofrendo, nunca vou fazer a mesma coisa. E outros, infelizmente... Ou a vítima vira o agressor. repetem o ciclo. E do mesmo jeito as mulheres, né? As mulheres, sei lá, 70% das mulheres já eram agredidas na infância pelo pai e arrumaram um homem, um indivíduo com o mesmo perfil do pai. A gente está vivendo numa era muito digital, em que a inteligência artificial está se enraizando nas nossas vidas. E agora a gente começou a ter inteligências artificiais, como o Grok, do X, né, o antigo Twitter, que está gerando imagens pornográficas de mulheres reais, sem o consentimento delas. E, assim, acabando sistematicamente com a pouca dignidade que ela achou que ela tinha. Então, eu gostaria de saber se a polícia, o sistema e o governo é restrito o suficiente para poder prender quem cria esse tipo de conteúdo e também para quem compartilha esse tipo de conteúdo. Nós ficamos nas mãos das plataformas, né? E não vem a resposta quando a gente oficia pedindo um endereço de um IP, um e-mail, a resposta não é tão rápida, né? Então é um inquérito geralmente que demora, mas existe um crime previsto no artigo 218-C, que é justamente disseminar esse tipo de material, principalmente pornográfico, né? Porque acontece também da mulher sair com o cara e durante o relacionamento troca de fotos e depois esse indivíduo disparar essas fotos em grupo. Então, isso também é crime, né? E a pena não é leve também. Reclusão, pena de prisão até 5 anos, pena máxima de 5 anos. Mas realmente a gente tem todo um trabalho a mais para conseguir atuar dentro das tecnologias, né? Oficiar os órgãos responsáveis. O recomendável mesmo é que a mulher denuncie e peça ali que aquela conta seja excluída da plataforma, né? Exatamente essa seria a minha próxima pergunta, de que se uma mulher, ela descobrir hoje que existe alguma foto íntima dela pelas redes sociais, seja ela real, tirada pelo companheiro, tirada por ela própria e enviada pessoalmente, intimamente para o cara, ou gerada por inteligência artificial de modo, assim, sem palavras para dizer o que essas pessoas fazem com o psicológico dessas mulheres, qual é a primeira coisa que ela deve fazer quando ela tem esse cenário na frente dela que ela está circulando pelas redes? Primeira coisa, vá até a delegacia, faça o boletim de ocorrência, porque, como eu acabei de explicar, tem esse crime do artigo 218-C, para que a gente possa instaurar o inquérito policial, iniciar as investigações e tentar levantar quem é o indivíduo que está fazendo isso. Peça para todo mundo denunciar a conta na plataforma, denuncie a plataforma também e peça para que seja retirado imediatamente aquele conteúdo de circulação, porque realmente é uma humilhação, né? Eu faço muitos boletins de ocorrência dessa natureza e a mulher está, assim, destruída, né? Com um psicológico extremamente abalado em decorrência dessa divulgação irregular ou até mesmo criação de conteúdo que não existe. E a gente tem que entender que cada vez mais com a inteligência artificial isso vai piorar e a legislação tem que estar antenada e correr rápido também para não ficar atrasada, né? Com certeza. E uma dúvida que pode ser que muitas mulheres tenham é se o cara manda uma ameaça, uma foto íntima, e logo depois ele apaga no WhatsApp para todos. Se ela não tirou print na hora, já era? Tipo, não tem o que fazer? Então, isso é também importante, porque receber uma foto dessa em visualização única, não entre em pânico. Tenta não fechar, pegar um outro celular e filmar. Não conseguiu? Aí tem que analisar o caso concreto. Foi mandado num grupo? Quantas pessoas viram, ainda que tenha sido apagada? Arrola todas essas pessoas dentro do inquérito policial como testemunhas. Não, eu vi a foto, eu vi a foto. Então, tem algumas maneiras de comprovar. Se a gente tiver, por exemplo, um indício de autoria, a gente pode pedir apreensão daquele material, daquele celular. Mas aí a gente tem que ter a suspeita de um autor, pedir para o juiz, porque é o juiz que vai deferir ou não a apreensão. Agora, voltando um pouquinho mais para você, depois de anos de experiência, eu quero saber o que ainda tira o seu sono. Sendo
delegada, titular de 2 delegacias, fundadora do movimento Elas por Elas, especialista no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. O que ainda tira o seu sono? Bom, eu, como titular de Delegacia de Defesa da Mulher e Vulneráveis, instauro lá em Arujá todos os inquéritos envolvendo crianças e adolescentes. E realmente, para mim, a pior ocorrência que tem é estupro de vulnerável de crianças e adolescentes. A gente teve o caso da menina menor de idade, né, que sofreu um estupro coletivo agora no Rio de Janeiro. Isso, exatamente. É muito triste esse tipo de situação e esse ainda deu para descobrir os autores, mas 90% dos casos acontecem dentro de casa, entre 4 paredes, quando o covarde do agressor está sozinho com a criança e quando é a criança de 3, 4 anos, que a gente cansa de pegar esses casos. Então, assim, um crime de difícil comprovação, porque nem sempre há penetração. Então, às vezes, o estupro, ele não precisa ter penetração para ele se configurar. Então, ele passava a mão naquela criança, ele fazia outros atos horrendos ali. A gente encaminha essa criança para o exame sexológico e ele volta negativo. Não tem testemunha. Então, nesse caso, é importante que o Conselho Tutelar atue ali, tente restringir o acesso do agressor a essa criança. Muitas vezes eu peço medida protetiva, mas o pior de tudo é quando a própria genitora, a própria mãe da criança, passa a mão na cabeça do agressor, dizendo que não, que jamais ele faria isso. Inclusive, eu já acabei prendendo algumas vezes tanto o pai ou o padrasto e a mãe que foi conivente com a situação. Ou que até disputava a atenção, né, da mãe e a filha disputando a atenção do pai. Eu já vi muitos casos de mulheres tendo como se fosse realmente ciúmes da filha, do pai querer ficar muito com a filha, achar que tá acontecendo ali alguma coisa e ficar com raiva da criança. Isso, tem essas situações e tem piores. Teve uma que eu prendi a mãe e o pai em flagrante, mas durante anos a menina foi abusada, ela foi tirada da escola porque a mãe não conseguia mais engravidar e estava fazendo com que o pai tentasse engravidar a própria filha. Olha a loucura. Que horror, meu Deus. E pensando no futuro, né? O que precisa ainda mudar na educação? Que a gente não tem educação sexual em todas as escolas. E na cultura da nossa sociedade, para que a gente possa chegar num Dia da Mulher sem precisar contabilizar tantas vítimas de feminicídio. Exatamente. Eu acho que se a gente não destruir o machismo estrutural, não quebrar lá da ponta, não pararmos de presentear as meninas com panelinha, com casinha e os homens com carrinho, eu acho que a nossa situação tende a piorar. Então, eu acho que inteligência emocional na escola, as escolas têm que ter inteligência emocional para os meninos e para as meninas, para ensinar as meninas a serem livres, serem o que elas quiserem e os homens a respeitarem as mulheres, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Delegada, eu queria agradecer muito a sua participação. Você enriqueceu muito o nosso debate. E eu queria agradecer também a você que está nos assistindo. Se você se identificou com alguma coisa que nós dissemos aqui, saiba que você não está sozinha. Eu acho que essa é a mensagem principal da nossa conversa de hoje. Quem está nos assistindo, se você conhece alguém que está passando por alguma situação, se você conseguiu identificar algum desses sinais de violência da sua mãe, na situação da sua amiga, denunciem, liguem para o 180, sigam as diretrizes que nós falamos aqui. A lei existe, ela está evoluindo, a tecnologia está evoluindo para nos ajudar e o mais importante é que a gente não pode mais se calar. A gente tem que ter o apoio de uma a outra, a gente tem que lutar como sociedade para combater o feminicídio e a violência. E uma coisa muito importante também, os homens precisam lutar contra o machismo, contra a violência e contra o feminicídio. Se você, homem, não comete violência, mas é conivente com seu amigo que comete, você também está ajudando para aumentar os índices de violência e de feminicídio no Brasil. Então, se você, mulher, está passando por algo, novamente, disque 180, vá a uma delegacia da mulher mais próxima da sua casa, não tenha medo de denunciar. Se você está sentindo que tem alguma coisa de errado, confie no seu instinto. A sua vida é muito maior do que qualquer medo. Então, se você quer participar dessa rede de proteção, já se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com as mulheres mais importantes da sua vida.
No próximo episódio do podcast Labjor, Luísa Matarosi vai discutir as pautas quentíssimas sobre o Oscar. Não perca, sexta-feira, dia 13 de março. Até a próxima!